Olá, galera incrível da TV, do YouTube. Não sei porque eu comecei com essa introdução, eu tô nervosa. Acho que esse é o segundo vídeo que eu tô gravando em série, entendeu? E o que eu queria dizer? Sejam muito bem-vindos, né? Como eu expliquei em alguns vídeos anteriores. Acabei de fazer uma cirurgia aqui, tirei o siso. Então, basicamente, faz uma semana que eu fiz. Minha cara ainda está meio inchada, então, se vocês estão vendo minha cara meio inchada, é por causa disso. Mas vai ficar tudo bem, eu vou passar bem, ok? E uma hora eu ainda conto pra vocês como foi a horrível experiência de tirar o siso. Muito provavelmente eu conto já essa semana. Mas vamos lá, ao vídeo de hoje. Antes disso, vai lá me seguir no Instagram, boss_serena, e no Twitter, serena_boss. Sempre tem conteúdos maravilhosos. Vamos a Bridgertons. Bridgertons. Ame, odeio, não sei falar direito, mas tá todo mundo assistindo essa série. Lançou agora a segunda temporada de Bridgertons. Eu não fiz um vídeo quando lançou a primeira, mas eu tô fazendo um vídeo quando lançou a segunda, porque eu tenho algumas coisas pra falar sobre Bridgertons. Não, eu não li os livros. Eu vi muitas reviews sobre os livros, então eu sei as principais diferenças, eu sei, tipo, o que acontece nos próximos livros. Não foi nenhum nem dois, eu tinha visto livros de, tipo, reviews dos livros mesmos. Eu não tenho tanta paciência de ler livro de época, assim, porque é basicamente, tipo assim, ó. Ah, se conhecendo, é um cara que é um cafajeste, sexo, felizes para sempre. Pra mim, livro de época é isso, ou melhor, putaria de época, como bem chamado. Mas então, os Bridgertons, eles se encaixam ali, dizem que eles são um pouquinho mais leves considerado aos outros livros que a gente tem como putaria de época. Mas a mamãe aqui gosta de ler, né? Então, quem sabe um dia eu não compro. Mas enfim, eu sei mais ou menos os caminhos. E o vídeo que eu vou fazer não é falando, as diferenças entre o livro e os filmes, porque eu não li, né? Mas eu vou falar a diferença da primeira e da segunda temporada e por que a primeira tem vários pontos positivos, mas também vários negativos. E por que a segunda tem muitos positivos, mas também negativos, na minha opinião. Então essa aqui é só uma review aleatória, como qualquer outra. Então, se você gosta de Bridgerton, veja, talvez você tire um conteúdo a mais aqui do que eu vou te falar. Primeiro de tudo, a gente agora tá acompanhando o Anthony e a Kate, né? O Anthony é o filho mais velho, é o patriarca da família, não sei o que, tem todo o rolê. E antes a gente tinha acompanhado a Daphne, que era a primeira filha, a se casar. O Anthony poderia ter se casado antes, mas é normal naquela época os homens se casarem depois. Só esqueci de avisar, vai ter spoiler. Acontece, o que eu conto é tudo com spoiler, então se você não quer spoiler, saia pelas portas dos fundos. Na minha mais humilde opinião, ambas as temporadas ficam ali num 8. Por que 8? Porque eles chegam quase a ser muito boas, mas eles pecam. O que essa pecou, na minha opinião, assim? A da Daphne, a primeira temporada, ela tinha um grande problema. Ela tinha, interruptamente, 10 minutos de cenas de sexo. Interruptamente! Juro, gente, eu contei. E eu sei disso porque quando eu assisti a primeira temporada, eu assisti do lado da minha mãe. Então eu espero que vocês imaginem a situação de que eu não podia pular a parte de sexo, entendeu? Porque a minha mãe tava... Eu já era de maior. Mas ver uma cena de sexo com seus pais é constrangedor. Porque eles transaram pra você nascer. E se você namora, você transa. E você não quer pensar sobre sexo, porque você pensa seus pais transando e é tudo muito estranho. Eu não vou entrar nesse assunto. Explica provavelmente em algum lugar. Mas enfim, o meu ponto é, eles têm muitas cenas de sexo. Mas muitas. Bah, velho. Começa com o Anthony fudendo uma mina ali, entendeu? E eu não tô falando que não tenha cenas de sexo na segunda temporada. Mas tem muito menos. E isso é um acerto e também um tiro no pé. O que eu quero dizer? A galera fala muito que nos livros... aquela irmãzinha lá da Kate, eu esqueci o nome dela. Acho que é Lady Darwin. Eu não sei, eu não vou lembrar o nome dela. Enfim, a irmã dela, eles não tem nada muito sério. Tanto que ela não se sente muito traída quando a Kate fica com ela. Então a gente não tem uma traição, a gente não tem um negócio como a gente tem nessa temporada, sabe? Da personagem se sentir traída e ficar mal e tal, quando descobre que a Kate é afim do Anthony e tudo mais. A gente tem muito mais cenas e relações com o Anthony e a Kate e eles batendo cabeça. Já na série, o que eu imaginei que aconteceria? Eu tava vendo, e a gente chega ali, acho que no final do episódio 4, onde ele pede ela em casamento. Tem a cena que eles estão indo embora, e tudo dá a entender que ele realmente não vai pedir ela em casamento, que ele tá gostando da outra, ele viu isso, e ele não vai pedir ela em casamento. Só que ele pede a irmã mais nova da Kate em casamento. E aquilo ali me surpreendeu, porque não tem um pedido de casamento nos livros. E por que isso atrasou muito a série? Não teve em nenhum momento um triângulo amoroso. O Anthony nunca amou a irmã mais nova, ele deixa isso muito claro. O único interesse dele é porque ela era uma pessoa interessante, ela tinha mais ou menos o que ele queria, mas ela era uma interessante e tinha mais ou menos o que ela queria porque a menina era o reflexo da Kate.
Tipo assim, ela foi criada pela Kate e tudo mais, então ela é o reflexo da irmã. Então a gente entra nessa parte aí, e toda aquela história do casamento, episódios 5 e 6 mais ou menos, se ela fosse jogada no lixo, talvez seria melhor. A parte do casamento em si. Não a parte do desenvolvimento, que a segunda irmã tem, porque a gente não tem esse desenvolvimento nos livros, né? A galera fala que os livros são muito mais centrados no casal e nas pessoas ao redor, por mais que às vezes aconteça, né? As pessoas ao redor. Mas a gente foi bom ter um desenvolvimento maior dessa irmã. A gente viu coisas também do rei e da rainha, principalmente dele, o problema dele aparentemente com Alzheimer, né? Mas foi um tiro no pé esse casamento. Porque ela ficava falando frases e negócios sobre ela descobrir quem ela é, sobre ela decidir o futuro dela, sobre ela decidir as coisas dela. Mas aí, ela tá com todas essas decisões que ela quer fazer, que ela tá querendo alcançar esses sonhos, esses negócios de eu quero me casar, eu vou me casar. Para o casamento na metade, porque o cara ajudou a mina a pegar a pulseira. Ela, nossa, realmente. Tipo assim, ela vendo todo o clima que tem nos caras, ela cega pra caralho. Ela percebe que eles têm um clima quando ele pega uma pulseira. Então pegou a pulseira, ela percebeu, nossa, realmente eles têm um clima, me conta a verdade. Aí contou, ela fica tipo um episódio inteiro decidindo se ela vai ou não casar com o homem. E eu acho isso um desperdício, porque pela galera fala, eles perderam muitos momentos que poderia ter a Kate e o Anthony, não que eles não tenham todo um clima ali, que eles têm um clima, não pra caralho. Nunca vi tanta fungada na minha vida, porque eles não podem se beijar, né? Então eles ficam se fungando. Eles ficam tipo assim, eu sou um cavalheiro. Você sabe disso. É mais ou menos isso as cenas. Eles ficam se fungando. E aí, eles têm todo esse negócio de ficar se fungando, mas aí ele ainda quer casar com outra menina. Sempre a irmã dela tenta contar os bagulhos pra ela. Aí, tipo, ela vai contar e não dá certo. Ela vai e não dá certo. Ele tá querendo parar com o casamento, mas não pode parar por causa da honra dele. E aí tem um Deus Ex Machina ali, acontece e aí... Entendeu? É sempre uns negócios meio... toda treta de família. Eu acho que todo casamento, ele não acontece nos livros. Então, ele é completamente desnecessário. Ele foi completamente desnecessário ali dentro da trama, porque ele foi meio jogado, na minha opinião. Porque a gente passa um episódio praticamente inteiro com ela decidindo se ela vai ou não casar, sendo que você sabe que ela não vai casar. Você tá assistindo a série, você minimamente sabe que eles são um casal, que ela não vai querer casar. Você sabe que, tipo assim, você já entendeu a fórmula e você já sacou que na fórmula o casal vai ficar junto no final da temporada. E outra, ele claramente não tá apaixonado pela irmã mais nova. E você vê isso muito claro, ela vê isso muito claro, todo mundo vê isso muito claro. Tanto é que quando a gente tá ali no episódio 4 e eles estão lá na casa, que, nossa, gente, cenas maravilhosas. Eles jogando, todos os irmãos Bridgerton jogando lá. Eu amo as interações de todos os irmãos juntos. Eu acho que, tipo, a minha coisa favorita da série é ver os irmãos Bridgerton interagindo. Porque eu acho a interação de irmão um negócio muito... Irmão é um negócio muito engraçado. E é muito engraçado em Bridgerton. Eu sei que todo o elenco, eles têm um TikTok juntos. Eles se divertem muito. É um elenco muito divertido. Então, assim, na minha mais humilde opinião, eles têm interações muito gostosinha de se ver. E aquelas interações que eles têm na casa de campo é muito boa. Só que eu acho que o flerte que ele tem com a segunda irmã deveria parar ali. Porque ter ido até o casamento, eu sinto que estragou um pouco as coisas. Me deixou sem graça. Eu comecei a ver... Aquele episódio do casamento eu passei assim, ó, no celular. Porque eu olhava, eles estavam tipo... Eu vou me casar, não sei o que. Eu ficava... Ai. Pra no final decidir que não ia casar mesmo, sabe? E eu já sabia que eles não iam casar e tudo mais. Mas eu acho que não me desceu. Não me desceu. Eu preferia que ele não tivesse pedido ela em casamento ali. E que assim, poderia ter a dúvida da irmã de eu não quero ficar com ele, porque tem todo esse negócio com a minha irmã. E aí eu não queria magoar a minha irmã, porque ela foi cortejada por ele. Mas eu acho que não precisava ter esse negócio inteiro. Meu Deus, que eu quero que eles fiquem... Que eu não posso fazer isso porque minha irmã não sei o que, noiva, entendeu? A pessoa. Porque sim, sacou? Então, tipo assim, eu acho que foi tudo muito desnecessário. Tanto o noivado, quanto o casamento acontecendo... Quanto ela demorando um episódio pra decidir que não ia casar com ele, sendo que a gente já sabia a resposta no final, só pra ela ter um momento bonitinho com a rainha, pra explicar por que a rainha lá no final, assim, dá uma salvada de cu neles, entendeu? Eu sei que tem motivo pra aquilo ali acontecer, porque lá na frente eles vão precisar desse motivo, mas não me desceu bem. Outra coisa que não me desceu bem essa temporada, essa história aí, dessa temporada. Lady Whistledown. A gente já sabe quem é a Lady Whistledown, a gente descobriu isso no final da primeira temporada, que era a Penélope. E eu achei fraca, achei tão sem graça,
A primeira temporada que a gente não sabia que era a Penélope era muito mais divertida. Porque a gente via ela falar fofocar, ela falar merda, e a gente ficava, gente, como é que ela sabe? Quem é a mulher? Quem que é? Porque eu não sabia desse spoiler de quem que era a Lady Whistledown. Então eu ficava tipo, gente, quem é essa fulana que fica falando mal com os caralho a quatro? Eu quero muito descobrir. Então era muito mais, caralho, quem que é essa pessoa? Enquanto quando a gente já sabe que é a Penélope e a gente tem a Lady Whistledown fazendo, a gente vê que tudo que ela tá falando é muito pessoal. Como eu posso explicar? É tudo mais pessoal e não realmente de uma pessoa séria falando sobre um assunto. Tudo que ela fala é realmente bem pessoal. Aí você começa a ver ela de forma muito menor do que você via na primeira temporada. Achei também outra coisa. Eu achei o Colin muito jogado essa temporada. Que ele só foi a pessoas e falou, oi, eu fiz uma viagem. E aí você vê ele falando da viagem. Eu já não aguentava mais ver ele falando dessa viagem. Eu já não aguentava mais ver ele falar de investimento de viagem. E ele só, lá pro finalzinho assim, ele fez uma coisinha e foi isso. De resto, ele flertava com a Penélope, mas muito mais ou menos. Ah, uma coisa que eu gostei. Gostei muito da Daphne. A Daphne, ela foi... Nos pontos que ela apareceu, ela foi certeira. A Daphne é a amorzinho da minha vida. Nossa, eu gostei muito da primeira temporada. Então, se teve um negócio que eles erraram na primeira, que foi o bagulho de ter muitas cenas de sexo, aqui na segunda, eles acertaram, né? De não ter tantas, e as que ter é o bastante. Mas, enquanto lá na primeira temporada, a gente tem uma Daphne que eles já sabem que eles se gostam. Assim que eles se casam, eles já meio que estão ali na noite de núpcias, já admitem que se gostam do outro e tal. Tem toda uma cena, assim, deles admitindo que eles se amam. O problema que eles têm é justamente sobre os filhos. E eles têm toda uma discussão sobre ter ou não filhos e tudo mais. E o problema deles ali é que eles já admitem que se gostam. Eles já têm todo um negócio que realmente eles se amam. Eles já admitem isso logo de episódio 5 ali, 6 no máximo. Começa as putaria. Mas o problema deles é em que o Duque não quer ter filhos. Então, enquanto a gente erra muito ali em ter muitas cenas repetitivas de sexo e tudo mais, eles acertam que o problema de eles não ficarem juntos entre episódios 7 e 8 mais ou menos, deles só se resolveram no final, é o Duque resolvendo essas coisas finais mesmo. E não o fato deles não se gostarem. Não o fato deles não terem falado que eles amam um ao outro. Enquanto aqui, a gente tem esse erro. Que é tipo assim, eles não têm um sexo excessivo. Mas mesmo depois que eles transam e tudo mais, o Anthony tá sempre passando uma vibe de que ele só é muito atraído sexualmente pela personagem. E não de que ele ama ela. Tanto é que ele fala isso, tipo assim, no final do 8º episódio. É tipo, nos 15 minutos do segundo tempo, entendeu? Faltando 15 minutos pra terminar o segundo tempo. Eu não entendo essas referências de futebol, mas acho que vocês entenderam. O ponto é, ele já fala no final do final do que ele poderia falar que ele gosta dela. Eles se casam tudo muito rápido e juntos. É muito rápido que as coisas acontecem dos últimos 20 minutos de filme. De filme não, série no caso. Então, tipo assim, a gente sabe que eles se amam, mas eles só admitem isso no último instante. Então, até que se a gente tivesse simplesmente eles admitindo que eles gostavam do outro, que não era só uma atração, só que eles gostavam, pelo menos, a gente cortava metade da série quase. Porque a menina não querendo casar com ela porque ela quer casar por amor e ela acha que ele não ama ela. Então, eu acho que, tipo, eles acertaram um negócio ali, mas erraram o outro. Gostei muito da Heloísa essa temporada, inclusive, mas infelizmente, coitada, a bichinha sofreu. Nossa, como sofreu. Primeiro amorzinho que ela teve, deu tudo muito errado. A Luísa é muito novinha, ela entrou ali na temporada, né, muito nova e tal. Então eu acho, tipo assim, que eles vão, muito provavelmente eles devem adiantar a temporada dela, eu acho. Mas eu acho que a próxima temporada era pra ser do Benedict, que é o artista que essa temporada o cara só usou maconha e desenhou gente nua. Ele só fez isso, gente. Tem seus momentos engraçados lá com a Heloísa, eu amo esse negócio de irmãos que eles têm. Mas ele não fez muita coisa, não. Mas eu acho que a próxima temporada é da Penélope e do Colin. Justamente pelo foco que o Colin e a Penélope tiveram essa temporada. Eu não tenho ideia, certeza, assim. O par, tecnicamente, da Heloise, que é pra ser o par dos livros, já apareceu. Mas ele não teve um grande foco. Ele teve, assim, ele apareceu, falou oi e foi embora. Estamos só esperando a noiva dele se matar pra Heloise pegar ele. O que eu espero que mude, eu queria muito que a Heloise não ficasse com ele, porque eu não gosto do personagem. Não gosto do livro dela. Não me desse uma personagem tão legal ficar com um cara tão bosta. Mas essa é apenas a minha opinião sobre o que eu li sobre os livros.
e não só porque eu li o livro. Levando em consideração que tá todo mundo falando mal, então, né? Agora tá realmente com esperança que mudem o par da Heloise, porque ela é o livro mais bostinha. E eu espero, de verdade, que a Penélope não se cale perante o Colin, porque o Colin, ela realmente, a Lady Winston meio que morre ali quando ela e o Colin ficam juntos. Tá tudo caminhando pra próxima temporada se a deles não do Benedict. Teria que apresentar personagens se fosse do Benedict. Então vemos aqui os acertos e os erros dessa temporada. Legal, vocês acertaram no sexo, mas erraram muito no timing da confissão. Eu queria ver um pouquinho mais do casamento deles. Não sei se tem sido nos livros, mas eu queria ver um pouquinho mais. Eu espero que na próxima temporada eles não façam isso de, tipo assim, o casal só ficar junto no finalzinho, sabe? Eu achei isso bem merreca. Por favor, façam diferente. Mudem essa história. Eu quero amor, romance, paixão e uns 5% de putaria. 5% tá bom. Porque se não botar nada, fica ruim. Então tem que botar um pouquinho, entendeu? Mas não muito. Não exagera. A gente não quer 10 minutos de sexo seguidos, não. Bota aí uns 2. Bastante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Não sei se vocês gostaram. É a primeira vez que eu falo sobre Bridgertons aqui. Eu realmente não tenho saco de ler os livros de Bridgertons, porque pra mim é muito... Todo mundo fala que a série tá seguindo um rumo melhor. Eu vou continuar acreditando em assistindo a série, porque aparentemente eles devem lançar mais ou menos uma temporada por ano. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem alguma série, alguma coisa que eu fale aqui sobre, talvez se eu já tiver assistido, eu falo. Beijão e tchau. Até mais.